Aqui é a professora Luana Carvalho e o assunto de hoje é sobre a utilização de garantia contratual. Me trouxe esse caso um servidor da Administração Pública Federal dizendo que recebeu um ofício da ex-contratada da administração indagando o motivo do órgão não ter solicitado a execução da garantia contratual que foi firmada por meio de seguro-garantia para quitar os valores interpelados pelos funcionários dessa ex-contratada em uma ação judicial. Ou seja, a empresa não realizou o pagamento das verbas trabalhistas, os funcionários ingressaram com uma ação judicial contra a empresa e nessa ação o órgão também está figurando como responsável subsidiário. Ao final do pedido, a empresa ainda enfatizou que o instrumento convocatório lançado à época do torneio licitatório, ou seja, o edital, exigiu que a vencedora contratasse uma cobertura adicional à garantia de execução justamente para cobrir despesas advindas de ações trabalhistas e ou previdenciárias. Assim, para ela, considerando que alguns empregados interpelaram ações judiciais para contestar verbas trabalhistas e que o órgão estava figurando no folo passivo de forma subsidiária, a empresa questionou o motivo do órgão não ter executado já essa garantia para pagar esses funcionários e assim extinguir a ação, né? Bom, primeiro a gente deve contextualizar e indicar que nós estamos aqui no tema de garantia de execução contratual, prevista na 866 no artigo 56 e agora na Lei 14.103 no artigo 96 e seguintes, falando especialmente de seguro-garantia, as nossas famosas apólices de seguros que são reguladas de forma geral pela circular da SUSEP, a 477 de 2013, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ok? Então, estamos falando aqui de apenas uma das modalidades de garantia de execução contratual, ok? Então, alega a empresa que o fato de existir uma cobertura adicional que abarca aí prejuízos sofridos em relação a obrigações de naturezas trabalhistas e previdenciárias, assim que o órgão recebeu a citação judicial, já deveria ter executado a garantia. No entanto, não é assim que funcionam as garantias nas ações trabalhistas, não é mesmo? Para responder a esse questionamento, nós precisamos reprisar que a cobertura, seja a principal ou seja adicional, ela garante o segurado, que é a administração pública, e não a empresa contratada. Bom, a par disso, não é possível nós suscitarmos uma indenização para pagamento de uma dívida que é da ex-contratada. Em uma demanda judicial, mesmo o órgão figurando inicialmente como subsidiário, a possível dívida é do empregador e só vai ser exigível da administração quando? Quando tivermos a condenação judicial devidamente transitada em julgado, né? E não é somente isso, a administração precisa primeiramente pagar a condenação para logo depois poder demandar essa indenização da seguradora. E assim, alguns questionamentos se desdobram. Professora, no lugar do órgão pagar diretamente, né, e depois suscitar essa indenização a posteriori, é possível a administração ou até o magistrado trabalhista, ciente da existência dessa apólice, pedir diretamente que a seguradora efetue o pagamento? A resposta é não. Por quê? Porque a apólice não é um título executivo, mas é um seguro e indeniza exclusivamente, neste caso, a administração que vai poder solicitar a indenização depois que comprovadamente sofrer os prejuízos dessa então relação contratual. Outro questionamento, professora, a validade da apólice expirou. O empregado entrou com essa ação judicial 1 ano após o vencimento do contrato e da apólice. Nesse caso, mesmo assim, a seguradora precisa indenizar a administração? E a resposta é, se os débitos são oriundos de execução de serviços prestados à época da vigência contratual e da vigência da apólice, sim, né? No entanto, para que todo esse rito se efetive, o órgão precisa primeiramente cumprir alguns procedimentos que estão previstos na apólice para não perder o direito a essa indenização. E quais são esses procedimentos? Um deles, e o mais importante, é comunicar à seguradora da expectativa do sinistro. E nesse caso específico, qual seria esse possível sinistro? A temida condenação subsidiária da administração pública. Vista disso, assim que o órgão recebe a citação judicial para apresentar uma defesa em uma ação trabalhista, a seguradora deve sim ser comunicada, não para indenizar já nesse momento, mas sim para ter ciência dessa expectativa. Ok? Então, respondido o questionamento, né, do nosso colega da Justiça Federal,
Quem quiser saber mais um pouquinho sobre garantia, em especial agora a garantia do artigo 102 da nova lei de licitações, que trata expressamente do seguro de performance, que são as garantias com cláusula de retomada, né? Pode me seguir aqui no Instagram, que nos próximos dias vai sair um artigo específico sobre esse quesito, inclusive comparando o modelo instituído pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, na 14.103, com o modelo norte-americano, né? Em razão das hipóteses de garantia que nós temos aí no mercado. As garantias de concorrência, a garantia de performance do artigo 102, a garantia de mão de obra. Então não percam todas essas informações, nós vamos passar no próximo minuto com Luana Carvalho.